Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus chegamos ao seu lar com a mensagem bíblica que é o alimento espiritual das nossas almas. E este alimento precisa de ser ingerido diariamente. Louvamos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pois concedeu a sua graça ao mundo pecador, vindo a este mundo em carne, na pessoa de Jesus, dar a sua vida para nos resgatar com o seu precioso sangue. A Deus Pai, Filho e Espírito Santo, louvamos e adoramos, porque só Deus é Senhor e além dele, outro Deus não existe. Também para Deus outro caminho não há, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, pois vamos ministrar a Sagrada Escritura, que é o pão da vida. Sem comermos este pão, estaremos mortos em ofensas e pecados. De maneira que ao ingerirmos espiritualmente a mensagem divina, nós seremos salvos por ela e pelo Salvador, que é o autor dessa mensagem. Este é o estudo número 11 da Escola Bíblica sobre a Salvação e o Batismo e é o segundo estudo acerca do batismo e, naturalmente, não vamos falar sobre o batismo porque já falamos no anterior, mas sim uma preparação para esse batismo, ou seja, nós precisamos estar limpos diante de Deus. Portanto, este estudo é sobre a limpeza espiritual antes do batismo. Diga com a sua boca a limpeza espiritual antes do batismo. Naturalmente, nós estamos apenas ministrando o suficiente, porque se tivéssemos que ministrar todas as coisas ao pormenor, levaria muito tempo. O texto sagrado encontra-se em Mateus 5 e verso 8, que todos nós vamos ler e ver o que diz a Sagrada Escritura. Mateus 5 e verso 8. Assim diz a palavra de Deus. Nas bem-aventuranças que Jesus ensinou, destacamos esta para este estudo que se vai seguir, é a base do estudo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Meus amados, nós começamos este estudo com uma pergunta, de acordo com o texto sagrado que foi limpo, que foi dito, lido. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E eu pergunto então, e se não formos limpos de coração? Então, naturalmente, não podemos ver a Deus. Tenhamos isto em consideração, porque Deus requer uma limpeza nas nossas vidas. E para chegarmos ao batismo, precisamos saber o rudimento para nos limparmos de diversas coisas que já foram anunciadas neste estudo, no princípio, e nós vamos meditar sobre elas. Portanto, vamos ter atenção àquilo que nos fala a Sagrada Escritura. Este texto sagrado que foi lido é de veras importante. Precisamos de fazer uma limpeza à nossa vida espiritual. Neste estudo meditaremos em vários aspectos. Primeiro, a introdução. Segundo, o coração do homem, de um modo geral, é mau. Terceiro, feitiçarias ou bruxarias nos corações das pessoas. Quarto, o espiritismo nos corações das pessoas. Quinto, a idolatria nesses corações. Sexto, os vícios que corrompem o corpo e a alma. Sétimo, a sexualidade, sodomia no coração das pessoas. E em oitavo, a limpeza dos enfeites exteriores. Se realmente tivéssemos que falar ao pormenor sobre estes aspectos, naturalmente seria um estudo
muito longo e haveria um estudo para cada assunto. Por isso vamos apenas resumi-los ao mínimo. E o que Deus condena na sua palavra não devemos praticar. O que Deus condena na sua palavra não devemos praticar. Antes devemos rejeitar e pedir a Deus o seu perdão por andarmos sujos. Diante de Deus tudo tem que estar limpo. Do contrário, ninguém pode estar diante de Deus que não tenha um coração limpo. Introduzindo a mensagem, vamos falar do seguinte, que este estudo, se fosse ministrado na íntegra, levaria muitas horas a ser ministrado. E nós vamos apenas ministrar em um estudo suficiente sobre a limpeza espiritual que todos precisam de ouvir e praticar antes do batismo bíblico. Realmente não se ensina toda a Bíblia em apenas algumas semanas e tampouco saberemos tudo o que as Escrituras nos revelam em tão pouco tempo. Mas todos precisamos saber sobre o rudimento, sobre o que é mais importante, para quando chegarmos ao batismo, saibamos pelo menos as bases do que é um cristão de Cristo. Do que tem sido ministrado nesta escola bíblica sobre a salvação e o batismo bíblico, é uma parte do mais importante das Santas Escrituras para termos a certeza de que somos pessoas salvas, regeneradas e redimidas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não estudamos ainda tudo. E este estudo sobre a limpeza espiritual é muito importante para a nossa santificação. Porque finalmente vivemos num mundo sujo por Satanás. E precisamos de saber como nos limpar pelo sagrado ensino e colocá-lo em prática. Vamos ao segundo aspecto. O coração do homem. O coração do homem é muito mau. Vamos ver o que é que diz as Sagradas Escrituras, um pouco sobre o assunto, porque bem-aventurados são os limpos de coração. Mas se esses corações não são limpos, em vez de serem bem-aventurados, são amaldiçoados. O nosso texto ministrado por Jesus Cristo fala-nos sobre esta limpeza espiritual no coração do homem. Há pouca gente que dá valor a isto. É mais um homem que está ministrando alguma coisa que já outros rejeitaram e continuam rejeitando. É verdade. Rejeitaram a Jesus por ele falar a verdade. Rejeitaram os apóstolos por eles falarem a verdade. Rejeitaram os profetas e os mataram no passado porque eles ministravam a verdade, a Sagrada Escritura. E assim é nestes dias. Mas sempre há alguns que dão atenção àquilo que se prega. Eu e a minha esposa fomos uns deles. Por bondade e misericórdia do Senhor ouvimos e tememos a Deus por aquilo que ouvimos. E buscamos de Deus o seu perdão e a sua misericórdia. E já lá vão quase 50 anos. E graças a Deus Nosso Senhor que ainda aqui estamos. Pela sua graça, não nos tendo desviado do santo caminho. Permanecemos no seu santo caminho pela sua bondade e misericórdia e proteção. Louvado seja Deus e esperamos um dia estar no lar da glória com este Deus a quem servimos, a quem amamos e a quem proclamamos que se revelou em carne na pessoa de Jesus Cristo para salvar a humanidade, foi sacrificado numa cruz. Assim louvamos a Deus porque é excelso e magnificente. Portanto, o coração do homem é o seu espírito, está cheio de maldade e de rapina, alberga todas as coisas más deste mundo, mas também pode ser um coração cheio de coisas boas. Depende de estar limpo ou de estar sujo, de ser amaldiçoado ou bem-aventurado. O coração do homem é o seu espírito que alberga todas essas coisas e depende da limpeza que fez
ou que não fez, o ser bem-aventurado ou ser amaldiçoado. O facto bíblico é este: do que o coração está cheio, disso fala a boca. E nós ouvimos imprecações por todo lado, palavras torpes, amaldiçoações, etc, etc, maldades saem da boca das pessoas, violência que sai da boca das pessoas, etc, etc, etc. Do que o coração está cheio, disso fala a boca. Aquilo que nós estamos falando é aquilo que temos metido para dentro do coração, tirado da Sagrada Escritura e entrado por estes dois canais, pelos ouvidos. Louvamos a Deus porque foi Jesus que disse isso. Do que o coração está cheio, disso fala a boca. E Jesus também disse, esta mensagem que acabei de dizer está escrita em Mateus 12, e verso 34, e em Mateus 15, 18 a 20, Jesus se expressou desta forma também. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. E isso, portanto, vivemos num mundo contaminado. Porque do coração, disse Jesus, procedem os maus pensamentos, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Sendo assim, o coração do homem precisa de uma limpeza geral e espiritual. Isto só vem pelo ensino e obediência a esse ensino sagrado. O nosso coração, como disse, é o nosso espírito. E ele, sem Deus, é como um poço de água suja que se não pode beber. Esse espírito é a nossa casa espiritual, onde podem habitar muitos demónios ou habitar o Espírito Santo. Depende da situação, se está sujo ou se está limpo. E esse coração pode ser cheio de vícios, de idolatria, de arrogância, de violência, de prostituições de toda a ordem, como pode ser cheio das coisas de Deus. E isto somente se conhece pelo estudo da Sagrada Escritura e pela obediência ao Senhor ou não. O facto é que no endemoninhado gadareno habitava uma legião de demónios. Ora, um demónio não se vê, mas são espíritos imundos que faziam daquele homem um lugar de habitação. E aquele homem, segundo a Escritura, amarravam-no com ferros, com cadeias de ferro, mas ele esmigalhava tudo. Tal era a força dos demónios. E, além disso, fazia-o andar nu e habitar nos sepulcros e a ferir-se com pedras. Veja bem a situação daquela pessoa. E assim vai o mundo endemoninhado. Pessoas que há por este mundo inteiro, chamadas alineados, são pessoas que foram destruídas na sua mente e pelos demónios, e naturalmente fazem coisas que uma pessoa natural não faz. Portanto, está escrito em Marcos 5, verso 1 ao verso 13. Há demónios que causam a deformação dos corpos das pessoas, como a mulher encurvada, que nós lemos em Lucas 13, verso 10 ao verso 16, que Satanás tinha presa naquela situação e que Jesus a libertou. As Escrituras dão-nos um quadro muito feio do coração do homem sem Deus. Por exemplo, algumas passagens bíblicas. Em Ezequiel 11, verso 19, o coração do homem é ilustrado como sendo um coração de pedra. E um coração de pedra não pode ser moldado. O Senhor diz, eu vos darei um coração de carne para moldar. Portanto, um coração de pedra, um coração duro, um coração rijo, etc, etc. Em Jeremias 4, verso 14, diz que o coração é cheio de malícia. Em Jeremias 17, verso 9, o coração do homem é enganoso e perverso. Em Provérbios 16, verso 5, diz que o coração do homem é altivo. Em Ezequiel 14, verso 4, o coração do homem pode estar cheio de idolatria.
em Provérbios 21 e verso 4, diz que o coração do homem é orgulhoso. E com estas características, meus amados, ninguém pode estar diante de Deus. Toma atenção a estas palavras se as deseja ouvir, porque ninguém é obrigado nem a ouvir nem a obedecer. Mas quando chegar o último momento da sua vida, em vez de ir para Deus, para a casa do Pai, você vai para o inferno, se não der ouvidos à palavra do Senhor. E para isto, para nos livrar do inferno, Jesus Cristo deu a sua vida por si e por mim para nos livrar dessa condenação do diabo. De maneira que é bom tomarmos atenção àquilo que diz a Santa Escritura. Porque com estas características, volto a dizer, ninguém pode estar diante de Deus porque está sujo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E todos nós podemos e devemos ter esse coração limpo, como disse Jesus, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas os sujos não podem ver a Deus. É preciso estar limpo. E Jesus deixou o modo eficaz dessa limpeza espiritual acontecer. O modo eficaz, a maneira das pessoas ficarem limpas. Em João 15, verso 3, Jesus disse aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quer dizer que esta palavra, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, é como um detergente espiritual que limpa aquilo que o diabo sujou. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como é que essa limpeza foi operada? Foi operada por ouvir e pela obediência àquilo que ouviu, ao ensino sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Efésios 5, verso 26, afirma que fomos limpos pela lavagem da água pela palavra. Portanto, esta palavra que está sendo ministrada, ao ser obedecida, então o nosso coração fica limpo. Se isto acontecer em nossas vidas pelo ouvir as Escrituras e obedecê-las, então teremos outro inquilino na nossa casa, que é Jesus Cristo em espírito. Como diz em Efésios 3 e verso 17, e o próprio Jesus falou aquilo que muitas vezes dizemos em Apocalipse 3 e verso 20, eis que eu estou à porta e bato. Este bater é a pregação do Evangelho. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele serei e ele comigo. De maneira que esse coração limpo pela obediência à palavra de Deus recebe outro inclino. Recebe o Espírito Santo do Senhor. E então tudo muda na nossa vida e seremos então bem-aventurados porque estamos limpos de coração. Tão simples quanto isto. Então, como diz a Escritura, seremos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17 e 1 Coríntios 6, 19 e 20. Se há algum privilégio na vida que o homem mortal possa ter, além da salvação e do perdão que tem recebido de Deus, é ser o templo do Espírito Santo na terra. O único lugar onde o Espírito Santo habita. Louvamos a Deus pela obra do Espírito Santo. Quando temos a casa varrida e adornada, ela deve ficar cheia do Espírito Santo, de coisas boas. De contrário, ela ficará 7 vezes pior, como disse Jesus em Lucas 11, 24 a 26. E por esta causa o coração do homem precisa de uma limpeza geral de tudo o que é de Satanás, porque somente são bem-aventurados os limpos de coração. E dentro de momentos voltamos. Assim diz o texto sagrado: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E vamos ao terceiro aspecto deste estudo, sobre os feiticeiros ou feiticeiras e bruxas ou bruxarias nos corações. Ninguém tenha qualquer dúvida de que o coração do homem e a sua mente são albergue de toda a metralha de Satanás
de tudo o que é mau, cheio de violência e enganos. Ninguém tenha dúvida sobre esse assunto. E infelizmente por este mundo, e em especial o povo latino, é, como se usa dizer, achacado a estas coisas. Isto quer dizer que de pais para filhos, assim passam estas coisas andando, as pessoas a procurar saber, através dos demónios, o seu futuro, as coisas que lhe hão de acontecer, ou se lhe aconteceram, como são bem livre delas, e as pessoas procuram lugares errados. Procuram os demónios que estão nas pessoas para os informar e ficam ainda em pior circunstância. Regra geral, as pessoas são dadas a querer e a praticar estas coisas diabólicas de feiticeiros e bruxarias, porque, infelizmente, isto passa de pais para filhos, como já foi dito, e muitos já que pensam procurar alguma ajuda para os seus problemas e ficam em pior situação quando procuram esses bruxos ou feiticeiros. Muitos ficam ainda mais possessos de espíritos diabólicos do que aquilo que estavam, ficam piores na sua saúde, ficam sem o seu dinheiro e ficam sem as suas joias. Mas só depois de ficarem é que viram que ficaram. Caíram nas garras de Satanás mais uma vez. Assim, para termos uma ideia sobre bruxas e feiticeiros de que o mundo está infestado, já bem cedo, na lei do Velho Testamento, o Senhor disse estas palavras: à feiticeira ou a feiticeira não deixarás viver. Por que razão? Deus havia de dizer isto em Êxodo 22 e verso 18. A feiticeira não deixarás viver. Mas tinha sentença de morte imediata. Porquê? Porque estava ali uma morada de demónios para enganar aqueles que lhe dessem ouvidos. Ora bem, Deus sabe o que diz e sabe o que faz. E nós precisamos de aprender nas Sagradas Escrituras acerca do que Deus diz sobre este assunto. E já desde o Velho Testamento. Em Levítico 20 e verso 27 afirma: quando, pois, o homem ou mulher em si mesmo tiver um espírito adivinho ou for encantador, certamente morrerão, com pedras o apedrejarás, o seu sangue é sobre eles. Os feiticeiros, as bruxas, são pessoas possessas de espíritos malignos, possessas de adivinhação, obra de Satanás, portanto deve ser evitada. Ora bem, eu falei na lei do Velho Testamento, e não só desta forma as pessoas deviam ser mortas e apedrejadas, aqueles que praticassem estas coisas, como os adúlteros também seguiam a mesma sentença de morte. E graças a Deus pela graça do Senhor, porque não vivemos mais sobre a lei, mas podemos aprender daquilo que Deus dizia sobre estes assuntos. Graças a Deus pela sua graça que Jesus Cristo trouxe, e Ele próprio defendeu aquela mulher adúltera das pedras dos seus acusadores e disse: aquele que estivesse em pecado seja o primeiro a tirar a pedra. E no final da história Jesus disse àquela mulher: vai e não peques mais. Assim diz a qualquer um de nós que pratica aquilo que estamos falando: vai e não peques mais. Sabe o que é que isto quer dizer? Limpeza e obediência à Santa Escritura. Entretanto, em 2 de Reis 21, temos ali um rei de Israel chamado Manassés, que até mandou queimar o seu próprio filho. Adivinhava pelas nuvens, era goureiro, instituiu adivinhos e feiticeiros e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para o provocar à ira. Diga estas palavras: para o provocar à ira. De maneira que todos aqueles que fazem algum tipo de pecado, e precisamente este de bruxas e feiticeiros,
provocam a Deus na sua ira. E se continuarem, podem não ter tempo de arrependimento. A lição a colher aqui é que estas coisas diabólicas provocam a ira do Senhor, pelo que precisamos de nos limpar destas coisas, não as praticar, nem ter por companhia tais pessoas, porque dizem Malaquias 3, verso 5, que Deus é uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros. Em Apocalipse 21, verso 8, afirma, para que todos nós possamos ouvir, a situação dessas pessoas quando partem à eternidade. Tenha em atenção isto que diz a Escritura: mas quanto aos abomináveis e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Chega ao fim dos seus dias e tem esta sentença à sua espera, porque não tem ouvido a palavra de Deus, tem voltado as costas ao Senhor, provocou a ira. Não que a ira de Deus venha sobre você. Infelizmente o mundo está cheio desta corja de demónios infiltrados nas pessoas, pelo que antes do batismo precisamos de nos limpar desta sujidade diabólica, se for esse o caso, porque muita gente que me ouve já foram limpos pela graça de Deus. Em Apocalipse, em Atos, 16 a 18, temos ali uma jovem possuída deste espírito de adivinhação, que dava bom lucro aos seus senhores, e até afirmava que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. Portanto, aquele demónio sabia quem eram os servos de Deus. Mas Paulo expulsou desta jovem esse demónio e acabou o negócio. Até o rei Saul, disfarçado, procurou a feiticeira de Endor, porque já não tinha comunhão com Deus. É isso que acontece quando as pessoas não têm Deus, tem a Satanás que toma conta da sua casa. E Deus já não respondia a este rei por causa da obstinação deste homem contra aquilo que ouvia da Sagrada Escritura, e foi procurar uma feiticeira em Endor. Mas a própria feiticeira lhe disse: porque me enganaste, pois que tu mesmo és o rei Saul. Ora bem, veja bem como os demónios sabem quem são as pessoas, tanto as do céu como as da terra. De maneira que está escrito em 1 Samuel 28 e verso 12. Evitemos este tipo de companhias, de visitas e de buscar estas coisas que são contrários às Sagradas Escrituras. Limpemo-nos desta corja de demónios. Em Apocalipse 21 e verso 8 afirma a Escritura que os feiticeiros, como outros, a sua parte é no lago de fogo e enxofre, como já foi dito. Desta forma, terminam as bruxas e os feiticeiros que exercem esses poderes diabólicos. Esses poderes diabólicos são reais e quem se meter com eles ficam possessos de demónios. Entretanto, muitos não sabem e outros não querem saber das coisas que ofendem a Deus, que o provocam à ira. Mas são as Escrituras que nos advertem e podemos ser limpos destes demónios. Quarto lugar, o Espiritismo nos corações das pessoas. No mundo existem milhares de religiões, umas com muitos, outras com poucos aderentes. E uma religião, segundo uma definição, é aquilo que chamamos culto à divindade. E conforme as crenças dos seguidores dessas chamadas divindades, assim existe a sua doutrina nos seus livros e é propagada por aqueles que o seguem. Na história do judaísmo, também eles tinham uma religião, e dentro dessa religião haviam seitas, grupos diferentes, com diferentes maneiras de praticar essa religião. Por exemplo, a mais severa seita do judaísmo era farisaica.
e de onde procedeu Saulo de Tarsis, conforme ele diz em Atos 26 e verso 5. Contudo, Jesus Cristo chamou a esses eminentes professores dessa religião de pessoas hipócritas e filhas do diabo, por diversos fatores. É claro que nem todos eram, mas aqueles a quem Jesus se dirigia, e por diversos fatores, como se vê em Mateus 23 e em João 8 e verso 44. Ter uma religião não é ter Cristo. Ter uma religião é pensar em que através dela e dos seus ensinos pode chegar a Deus. Mas quem tem Cristo já lá chegou, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. E em Tiago 1, verso 26 afirma que se alguém não controla a sua língua, a religião desse é vã. E o verso 27 afirma que quem pratica a religião pura e imaculada para com Deus é aquele que trata ou ama do seu próximo, noutras palavras, e se guarda da corrupção do mundo. Estas são duas coisas fundamentais, porque todo o cristianismo bíblico assenta nisto mesmo, como disse Jesus: amar a Deus e o próximo. Depende de toda a lei e os profetas, conforme está escrito em Mateus 22 e verso 40. Mas existem muitas imitações das coisas de Deus. Mas existem muitas imitações das coisas de Deus. E Satanás é perito em imitar, e os demónios são peritos em imitar, porque aí está o engano. Ora, Satanás, segundo Cristo Jesus disse em João 10:10, veio para matar, destruir e roubar. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. De maneira que existem muitas imitações das coisas de Deus assentam em teorias humanas, em religiões, que Satanás tem trazido aos homens para irritarem a Deus. E não vamos aqui perder muito tempo com isto, mas chamar a nossa atenção que não existe nenhuma religião no mundo que nos leve a Deus. Não existe. Não existe. Não existe nenhuma religião no mundo que nos leve a Deus. Tão fácil como isto. Alguém pode estar a bramar do outro lado e a dizer: isso é verdade, pastor. É verdade, porque a verdade está aqui. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para chegarmos a Deus somente existe um caminho, que é Jesus, João 14, verso 6, e somente existe uma porta, que é Jesus, João 10 e verso 9. Fora disto, tudo é humano, espúrio e diabólico. De maneira que você que me ouve, fuja de qualquer outra religião, porque mesmo aqui também não tenho nenhuma para lhe dar nem para vender, mas tenho um caminho para anunciar, que esse caminho é Jesus Cristo nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existe no mundo, e particularmente na América Central, uma seita de espiritismo que agora também se chama de religião por diversas pessoas. O espiritismo é uma atração dos incrédulos. O espiritismo é uma atração dos incrédulos, daqueles que não conhecem a Bíblia, que não conhecem a salvação, que não conhecem o perdão de Deus, etc. Porque tem uma doutrina que as pessoas abraçam como verdadeira, sendo doutrina de demónios. Mas as pessoas têm essa doutrina como verdadeira, sendo doutrina de demónios. O facto é que essas pessoas supõem-se ter contactos com os espíritos dos mortos. Eles supõem ter contacto com os espíritos dos mortos e atraem as pessoas, porque as pessoas vão lá e dizem: eu ouvi o meu pai, que já partiu há muito tempo para o outro lado da vida, eu ouvi a minha mãe, eu ouvi o meu filho ou a minha filha que morreu até num desastre de carro, morreu de drogas, morreu viciado, desta forma, daquela. Eu ouvi! Você ouviu? Você ouviu um demónio com
a boca do seu filho, ou com a voz, melhor dito, do seu filho. Ninguém há que parta à eternidade, que venha cá falar ou dizer alguma coisa, de forma alguma. Portanto, essas pessoas que supostamente dizem ter contactos com os mortos, andam enganando o povo e são enganados pelo diabo. O facto é que quem imita esses mortos são os demónios e assim ficam possuídos desses demónios, crendo na mentira do diabo. Ninguém que partiu à eternidade, volto a repetir, jamais tem acesso à terra em seu espírito, porque é contrário às Santas Escrituras. Jesus disse que morreu Lázaro e foi encontrado no seio de Abraão, ou no paraíso, e morreu o rico e foi achado no Hades. Toma atenção. Um foi achado num lugar, o outro foi achado no outro. Não o seu corpo, mas a sua alma. Foi achado no Hades ou no inferno. E o resto desta doutrina em Lucas 16, 19 a 31, é que nem Lázaro podia sair do paraíso. Diga assim, nem Lázaro podia sair do paraíso, nem o rico podia sair do inferno. Fora desta verdade, tudo é espúrio, humano e diabólico, e para rejeitar com todas as letras. E dentro de momentos voltamos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Meus amados telespectadores, quem vem ao batismo bíblico para ser batizado precisa de saber destas coisas, porque muitos há que são batizados e continuam nesse tipo de vida. Sabe porquê? Porque não receberam o ensino da Sagrada Escritura. Portanto, é necessário ouvirmos o que está escrito, pelo menos o rudimento, para nos vermos livres, limpos da sujidade que havia em nossos corações. Assim, neste culto diabólico do Espiritismo, as pessoas pensam ouvir os seus familiares que morreram e lhes pedem para fazer algo, como, por exemplo, rezar missas, que é muito vulgar, fazer isso ou fazer promessas, etc, etc. Que, naturalmente, quem ganha com o assunto são os líderes dessa seita. E para maior engano das pobres almas, estes centros cheios de toda a sorte de ídolos religiosos, particularmente semelhantes ou iguais aos ídolos do catolicismo romano, como velas ardendo, imagens, flores, incenso queimado, etc., traz uma atmosfera religiosa que até parece verdade, e até parece que essa atmosfera religiosa é verdadeira. E tudo isso é um engano de Satanás, tanto uma coisa como outra. Vamos dar algumas escrituras sobre esta prática que Deus proíbe, porque é diabólica para a limpeza dos que se estão chegando a Deus. Em Isaías 8, verso 19 e verso 20, afirma: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos. É isto que acontece no Espiritismo. Quando vos disserem consultai os que têm espíritos familiares, adivinhos, e parafraseando os médios e feiticeiros que se reiam e murmuram entre dentes, respondei: não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Mortos nada sabem, nem podem sair do lugar para onde foram. À lei e ao testemunho, se eles não falarem, segundo esta palavra, nunca verão em alva. Procure livrar-se dessa seita e siga a Cristo. Em Levítico 19, verso 31 diz: não vos virareis para os adivinhos, nem os busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. O povo de Deus é suposto ser diferente. Houve
e obedece à palavra de Deus. É um povo apartado. O Senhor Jesus Cristo diz que nos escolheu do mundo, porque não era do mundo, e nós cristãos também já não somos deste mundo. Pertencemos ao mundo de Cristo. Em Levítico 20, verso 6 e verso 7 afirma: quando uma alma se virar para os adivinhos, lembre-se disto, quando uma alma se virar para os adivinhadores, para se prostituir após deles ou por outra, está em comunhão com eles na sua doutrina, ou seguir as suas instruções, eu porei a minha face contra aquela alma. Você quer ter Deus por amigo ou por inimigo? Eu porei a minha face contra aquela alma e extirparei do meio do meu povo. Portanto, santificados e sede santos, pois eu, o Senhor, sou vosso Deus. De maneira que ou temos por Deus ao Senhor ou temos a Satanás. Devemos escolher. Mas se queremos ir para o céu, precisamos de nos limpar de toda a obra satânica que anda por este mundo. Nestes dias chamados de democracia, estas potestades do inferno têm as portas abertas no meio da sociedade para expandirem as suas doutrinas satânicas. E elas vêm em várias formas e feitios através de meios de comunicação social, a seu belo prazer, nos jornais, na televisão, portas abertas ao público, etc. E para o mal, parece que toda a gente quer ir porque ninguém há que lhe belisque. Sabe o que é beliscar? É corrigir, é ser disciplinado. Isso faz a Sagrada Escritura, porque sem disciplina, sem correção, ninguém verá a Deus. É como diz o texto: bem-aventurado o limpo de coração, porque ele verá a Deus. De maneira que precisamos de ouvir a Santa Escritura. E, entretanto, em Deuteronômio 18, verso 9 ao verso 14, o Senhor, através de Moisés, deixa ali uma grande lista dos que cometiam abominações. Diga abominações. E que Deus proíbe ao seu povo, como adivinhadores, prognosticadores, agoureiros, feiticeiros, encantadores e mágicos. E diz: a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O povo de Deus é diferente. Pastor, onde é que isso está escrito? Deuteronômio 18, verso 9 ao verso 14. Deus não te permitiu isso. Ou você tem comunhão com Deus, ou tem comunhão com o diabo. É só. E como já foi dito em Atos 16, Paulo expulsou de uma jovem o espírito de adivinhação e acabou o lucro dos feiticeiros. Graças a Deus por este mundo fora, muita gente tem sido libertada desta corja de demónios. E o povo de Deus precisa de se ver livre destas coisas diabólicas e serem limpos pela palavra que já vos tenho falado, como disse Jesus, recebendo o seu ensino. E quando se vai batizar, já vai limpo destas coisas diabólicas. Quinto lugar, a idolatria no coração das pessoas. A idolatria, a qual também Deus proíbe que se pratique, é um dos maiores ataques de Satanás nas pessoas para irritarem a Deus, e essa idolatria vem de diversas formas. Por exemplo, a idolatria religiosa e a idolatria cultural. A idolatria religiosa é muito vasta por este mundo e conforme a chamada religião de cada qual, assim é a sua idolatria. Os hindus têm milhares ou milhões de deuses. Os budistas têm outros deuses, etc. E outras estátuas, outras imagens. O catolicismo romano, esses então estão cheios de supostos santos e santas, que pensam são seus mediadores ou mediadoras, quando Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E entre Deus e o homem só há um mediador, que é Jesus Cristo, homem. Mas as pessoas estão cheias dessa idolatria. E porquê? Por falta da pregação. Ide por todo o mundo e pregai o meu Evangelho. O que é o Evangelho? É o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. E de ensinai o Evangelho. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E então, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As imagens religiosas, que são um grande negócio por todo o mundo, são um hábito pagão muito antigo. As imagens religiosas dessas religiões pagãs são um hábito pagão desde há muito que existem no mundo. Já existia antes do povo entrar na terra de Canaã através de Moisés. Já aquela terra estava cheia de paganismo e de religiões idólatras, etc. E porque esse povo que saiu do Egito vinha também carregado de idolatria dos deuses do Egito e ia entrar numa terra de deuses estranhos, então o Senhor, ao longo da jornada no deserto, lhes deu a lei e os mandamentos, que é todo o Velho Testamento. O Senhor, ao longo daqueles 40 anos da sua peregrinação no deserto com Moisés, lhe deu a lei e os mandamentos para um povo que ia entrar numa terra carregada de deuses idólatras, cheios de paganismo. E então isso servia para que fossem o povo de Deus um povo diferente de todos os povos, como diz em Êxodo 19, verso 5 e verso 8. Como disse há pouco, o povo de Deus é suposto ser um povo diferente, porque é povo de Deus. Então, em Êxodo 20, verso 3 ao verso 5, no primeiro desses mandamentos que o Senhor deu através de Moisés, diz estas palavras: não terás outros deuses diante de mim, porque eles iam para uma terra de deuses que Satanás tinha enchido através de anjos caídos e dos demónios. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Diga, não terás, nem farás. Diga, não terás, nem farás. Diga, não terás, nem farás. Não terás imagens, nem as farás. Nem nenhuma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O que é que há no céu? Não farás nenhuma semelhança do que há em cima no céu. Podemos nós fazer a imagem de Deus? É claro que nunca ninguém viu a Deus para fazer a sua imagem. Mas Jesus Cristo foi visto na terra e ele disse: quem vê a mim vê o Pai. Podemos fazer a sua imagem? Naturalmente que não. A Virgem Maria está no céu? Naturalmente que está. Podemos fazer a sua imagem? Naturalmente que não. Os santos estão no céu, os apóstolos estão no céu? Podemos fazer a sua imagem? Naturalmente que não. Este é o primeiro dos mandamentos do Senhor. Não terás nenhum Deus diante de mim, não farás nenhuma imagem daquilo que está em cima no céu, nem embaixo na terra, etc. E não te encurvarás a elas. Não te encurvarás a elas. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Não é como o povo romano e outras religiões que lhe põem velas, que lhe põem flores, que lhe põem incenso, que lhe queimam incenso. Não as servirás. Porquê que não as servirás? Disse o Senhor: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Diga, eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deus zela pela sua palavra para fazer cumprir. E visito a maldade dos pais nos filhos até à terceira geração daqueles que me aborrecem. Visito a maldade dos pais nos filhos até à terceira geração daqueles, até à quarta geração daqueles que me aborrecem. Não importa as desculpas que os líderes dão sobre este assunto, mas sim importa ter em conta o que Deus disse, que era Deus zeloso e que visitava a maldade. E a maldade é não fazer aquilo que Deus ordena. Pergunto, você quer ter paz com Deus ou quer que Ele visite por essa causa a sua maldade, a maldade que você comete através dessas imagens? O que é que você deseja? Deseja a vinda de Jesus para a sua vida em espírito, ou deseja que Deus o visite com a sua vara de correção
visitando a sua maldade? O que é que você precisa? O que é que você escolhe? Se você tem sido ensinado a que essas imagens de Maria e dos santos romanos são intercessores diante de Deus, por isso os adoramos ou veneramos e carregamos com eles às costas, então ouçamos as Santas Escrituras sobre isto que foi dito. Primeiro, para Deus somente existe um caminho. Jesus Cristo é esse caminho. João 14 e verso 6. Não há outra religião, nem outro Deus, nem ninguém que nos possa levar a Deus. Segundo, para Deus também só existe um mediador, que é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, verso 5 e verso 6. Se somente existe um caminho e uma porta e um mediador, então não podemos ir além disto. Você pode dizer, mas isso é o que diz a sua Bíblia. Os outros também têm os seus livros. Mas enquanto os outros são livros humanos, este é o livro divino. Homens santos de Deus escreveram, dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor, estas palavras, que é a palavra de Deus, e nenhuma outra palavra no mundo há que tenha o título "Esta é a palavra de Deus". E sobrecarregar com essas imagens religiosas em procissão pelas ruas. Ouça o que diz a Sagrada Escritura e será libertado dessa idolatria religiosa. Em Isaías 45 e verso 20, toma atenção, diz: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Este povo que foi levado em cativeiro, eles viam essas procissões com imagens carregadas às costas das pessoas, nos seus andores. E o Senhor, pelo profeta, diz: nada sabem, ó povo do Senhor, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Não pode salvar porque realmente não é Deus. São deuses de arte e imaginação humana e diabólica. Esta frase, nada sabe, significa ignorância. Esta frase, nada sabem, significa ignorância. Mas a palavra de Deus faz-nos sábios e libertados dessa idolatria religiosa. Quer você ser um sábio ou um ignorante? Pastor, onde é que está escrito? Isaías 45 e verso 20. O Salmo 115, verso 1 ou verso 8, diz que esses ídolos são feitos de prata e de ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E Deus tem decretado uma maldição sobre essas pessoas que continuam em vigor enquanto durar o sol e a lua. Continua em vigor essa maldição. Qual é essa maldição? Tornem-se semelhantes a eles, a essas imagens, os que os fazem e todos aqueles que neles confiam. De modo que essas pessoas religiosas que buscam e servem e imploram o seu favor são como essas imagens, carregam com essas imagens e com elas a maldição. Dentro de momentos voltamos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem vem ao batismo bíblico precisa de saber destas coisas antes de ser batizados. Porque muitos há que são batizados e continuam com a idolatria na sua casa e nos seus corações. Essas obras humanas que irritam a Deus roubam-nos a sua comunhão. Devem ser totalmente banidas de nossas casas e das nossas almas. E também Deus deixou o modo, processo da sua destruição, como diz em Deuteronômio 7, verso 5 ao verso 7. Derribá-las e destruí-las. E se você não tem um bom martelo em casa,
compre, não as deite fora, destrua essa idolatria. E sobre isto diz ainda em Jeremias que o homem se embruteceu e não tem ciência, e que a imagem de escultura mentira é, vaidade são e obras de enganos. Jeremias 10, verso 14 e verso 15. Será que você quer que Deus lhe chame um bruto? Será que você quer que Deus lhe chame um bruto? Ora, a palavra, o vocábulo bruto, está naquela linha dos estúpidos. Ora, eu não creio que Deus queira que você seja um estúpido ou um bruto. Portanto, ouçamos a palavra de Deus. Jeremias 10, verso 14, verso 15. O povo anda embrutecido como bruta é um bocado de madeira sem ser aplainada. Em Atos 17, 29 e 30, Paulo disse: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Que se arrependam dessa idolatria e a destruam, conforme diz a palavra de Deus em Deuteronômio 7, verso 5 ao verso 7. Porque também está escrito em Efésios 5 e verso 5 estas palavras: que nenhum idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum idólatra. Nenhuma pessoa cheia de ídolos no seu coração ou em sua casa. Nenhum deles tem herança no reino de Cristo e de Deus. O Salmo 97, verso 7 afirma: confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Ídolos inúteis, sejam confundidos essas pessoas. Somente Deus é Espírito e deve ser adorado em Espírito e em verdade, como disse Jesus em João 4, verso 20 ao verso 24. Somente Deus deve ser adorado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e mais ninguém. Precisamos limpar a nossa casa pelo ensino das Santas Escrituras, para que Deus se agrade de viver nessa casa, que é o coração do homem, agora limpo e bem-aventurado. Além da idolatria religiosa, o mundo está cheio também da idolatria cultural, de várias formas. Os ídolos mortos são um grande negócio do turismo. Por várias nações, eles preservam para conseguirem essas divisas estrangeiras do turismo, como, por exemplo, o Egito, a Grécia, Roma, Índia e etc., com as suas estátuas, as suas efígies, os seus deuses do passado, que são obra do engano, obra do diabo, e confundidos e embrutecidos estão essas pessoas. Não queira ser igual. Esta idolatria cultural movimenta milhões de pessoas por todo o mundo, fazendo as suas viagens de turismo para apreciarem essa cultura morta do passado e chamada idolatria e mitologia. Também esta enche os corações das pessoas por todo o mundo com vários desses ídolos mortos, seus nomes, sua história e sua mitologia. Agora sobre a idolatria cultural de ídolos vivos. Não só a idolatria morta, mas também a idolatria viva. Arrastam milhões de pessoas e gastam-se enormes quantidades de dinheiro, há porrada de todo modo e feitio, há mortes, etc., etc., por causa da cultura. Idolatria viva.
A idolatria cultural viva arrasta também milhões de pessoas. Quanto aos ídolos culturais vivos, eles são também um grande negócio que arrastam milhões de pessoas a cultuar esses ídolos vivos para, por exemplo, os ver dar pontapés numa bola, para lá e para cá. E outras coisas parecidas de desportos de competição. E, entretanto, os cultuadores desses ídolos vivos podem não ter dinheiro para a mulher, para os filhos, para a casa, para pagar a renda, etc., para o suporte da sua família. Mas tem que haver dinheiro para as viagens dos seus clubes, para suportarem os clubes e para os ingressos nos recintos de acontecimento desses ídolos. E, naturalmente, quem ganha são líderes e os ídolos. Muitos deles têm fortunas e os outros pagam para os verem. Os corações estão cheios dessa idolatria. Muitos usam de grande violência e até ficam sem as suas próprias vidas quando as bancadas não aguentam e o seu peso e caem por terra, e uns vão para a cadeia, outros para o hospital. Mas importa aplaudir os ídolos prediletos que ocupam grande tempo das suas vidas e ocupam grande tempo nos canais de televisão, nos jornais, noticiários e revistas, etc. E levam os homens a discutir uns com os outros e as mulheres também. E a gastarem o seu dinheiro em coisas inúteis. Alguém está ganhando com isso, mas não é você. Parece que aquele pastor está a falar a verdade. Pois é. Você fica sem dinheiro, às vezes sem a sua saúde, pode ficar sem a sua vida, a mulher e os filhos não têm pão, mas o seu clube é o que ganha com a história. Enfim, as pessoas ocupam grande parte do seu tempo, da sua vida, falando e discutindo a rivalidade que muitas vezes se torna em agressões e mortes. Precisamos nos limpar desses ídolos, desse batismo. Às vezes procuram-me ou perguntam-me qual é o meu clube. E eu digo que o meu clube é o Clube de São Paulo. Não é o Clube de São Paulo do Brasil. É o Clube de São Paulo da Bíblia Sagrada. Esse é o meu clube. Louvado seja Deus nosso Senhor, porque Ele nos ensina a correr a boa corrida de tal maneira que possamos alcançar a coroa incorruptível. Podem dizer amém? Eles o fazem por uma coroa corrupta. Nós, porém, por uma coroa incorruptível. Do que o coração está cheio, disso fala a boca, como disse Jesus. Precisamos de nos limpar dessa idolatria cultural e ocupar o nosso tempo com Deus antes do batismo. Porque o ato de batismo significa que morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com o Senhor para uma nova vida. Mas muitos há com o nome de cristãos que continuam tendo os seus clubes prediletos, gastando o seu dinheiro, indo ver esses espetáculos e chamam-se de cristãos. Mas não são cristãos de Cristo. São cristãos que pertencem às virgens loucas ou piores. De maneira que ou somos de Deus ou somos deste mundo. É suposto pertencermos ao mundo de Cristo, não é verdade? Vós já não sois deste mundo, como eu do mundo não sou. E quem ama este mundo, o amor do Pai não está neles. Sexto lugar, os vícios que corrompem o corpo e a alma. Também sobre este assunto precisamos de ser instruídos antes do batismo. Todas as pessoas sem o conhecimento das Santas Escrituras são de alguma forma viciadas em algum vício que tomam por normal na vida cotidiana, como por exemplo o fumo, as drogas, a embriaguez, o adultério,
a violência, as palavras obscenas, os espíritos imundos que afligem essas pessoas e precisam de ser libertadas. Têm que fazer essa limpeza antes do batismo. Eu, por exemplo, era viciado nos cigarros, também fumava. Deus, pela sua graça, em pouco tempo me libertou do fumo. Eu também estive lá, portanto eu sei como é que era o mundo e o que no mundo havia. E o facto é que os vícios corrompem os corpos, estragam a saúde e o intelecto da pessoa fica afetado e muitas vezes arruinado. Por exemplo, o tabaco afeta a saúde das pessoas de várias formas, que as leva até à morte precoce. Ainda que ultimamente os pacotes de cigarros têm escrito a palavra mata, mas as pessoas continuam a comprar aquilo que lá está escrito e que diz mata. Mas as pessoas continuam com esse vício, não se livram dele. As pessoas, contudo, não se importam com isso. Tal é o poder do vício. Tal é o poder desse demónio que está estragando a sua saúde. Outros têm o vício da embriaguez e por essa causa causam acidentes nas estradas, partem a louça em casa, etc, etc, de outras formas. As famílias sofrem e as cadeias se enchem. Fala-se num determinado cigano que em Portugal, o estado natural dele era embriagado, chegava a casa, partia a louça toda, pobre da mulher, tinha que comprar outra. Quando se embebedava, vinha outra vez, partia outra vez a louça toda, batia na mulher e nos filhos e lá tinha que se gastar dinheiro outra vez noutra louça e etc. Assim era a vida deste homem. Até que ele deu o coração a Jesus. E quando deu o coração a Jesus, tudo se modificou na sua vida. Então agora não se embebedava, não fumava, não batia na mulher e nos filhos, ia à igreja, falava de Jesus e os pais diziam: o nosso Kim está doido. Chamava-se Joaquim. Os pais diziam: o nosso Kim está doido. Porquê? Agora não era o homem mais violento do passado e por isso a família diziam que ele era doido. É interessante, não é? Uma pessoa que é transformada pelo Evangelho, que tem uma nova vida, como diz a Bíblia, que trata da sua casa, da mulher e dos filhos, ainda é apelidado pela família como doido. Nosso quem está doido. Quem está em Cristo é uma criação nova. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. A embriaguez também pode ser curada. A pessoa pode ser libertada, seja que vício for. Deus tem poder sobre todos esses demónios que afetam as pessoas. Lembre-se disto, que nenhum cristão de Cristo se encontra numa cadeia por ser uma pessoa má, a não ser por pregar a Cristo em nações hostis ao Evangelho. Cristão de Cristo é uma pessoa diferente. Cristão de Cristo é uma pessoa diferente. Cristão de Cristo é uma pessoa diferente. Não anda por os antros da impiedade. Não anda por estádios de futebol e coisas parecidas. Não fala mal do seu próximo. Prega a palavra de Deus ao seu próximo. Anda pelas ruas falando de Jesus, de porta em porta, pelos púlpitos e etc. Cristão de Cristo é diferente porque é um membro do corpo onde Cristo é a cabeça. E as pessoas que vêm ao batismo precisam de saber destas coisas antes de ser batizadas. Existem muitas pessoas nas igrejas com o nome de cristão e andam cheios de vícios. Entretanto, em 1 Coríntios 6, verso 10 e verso 11, tem uma lista de viciados, incluindo os bêbados. Mas diz que eles foram lavados, santificados e justificados pelo sangue de Cristo. E é isso que precisa de acontecer nas nossas vidas antes do batismo. Foram lavados, limpos e santificados pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus nosso Senhor.
As drogas são o último ataque do diabo à família, à sociedade. E também isto vem por causa do amor do dinheiro. Porque uma vez que a pessoa experimenta a droga, fica viciado, ou pode ficar viciado, e não pode passar sem ela. E os vendedores dessas drogas sabem disso. Ganham enormes fortunas e as famílias ficam apertadas e destruídas por essa causa. Tudo teve um começo, tudo teve um princípio. Precisamos de nos libertar dessas coisas. O resultado ainda é a ruína da saúde e da família. Por fim, vem um hospital ou uma cadeia e uma família arruinada. E quem vai ser batizado tem que primeiro ser libertado desses vícios. Em Gálatas 5, 19 a 21, tem ali uma grande lista de vícios, chamados de obras da carne, que evitam as pessoas de entrar no reino de Deus. E todos nós precisamos de ser libertos dessas coisas carnais antes do batismo. Diga, antes do batismo. E dentro de momentos estamos chegando por si outra vez. Amém. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E quem vem ao batismo precisa de conhecer estas coisas. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Precisamos desta limpeza. E vamos ao sétimo aspecto, a sodomia no coração das pessoas. Diga, a sodomia no coração das pessoas. Você sabe o que é a sodomia? Escrito neste livro sagrado, a cidade de Sodoma e Gomorra do Velho Testamento e as cidades de Campinas foram incineradas por causa da homossexualidade, do povo viver homem com homem e mulher com mulher. De maneira que Deus destruiu aquelas cidades, incendiou-as. E isto ficou como aviso para aqueles que vivessem impiamente. Regra geral, e com algumas exceções, e enquanto não temos o conhecimento bíblico, andamos numa vida desregrada, em várias concupiscências e vícios arrastados pelo diabo para a sodomia. A sodomia, na sua definição, é a prática licenciosa de vivência de homem com homem e mulher com mulher. E o mundo nestes dias está infestado deste tipo de vida, tido como natural, porque até os governos passam leis para esta prática sodomita. Isto tudo por causa da chamada democracia que alguém apelidou, que é um grande demónio, e tem razão. De maneira que hoje, e até infelizmente nos últimos dias, tem sido decretada pelo Tribunal Superior da Nação Americana que a sodomia alastrou a toda a nação e a Casa Branca festejou por isso, de maneira que até a América está sodomizada. De maneira que o mundo está ficando numa situação em que nosso Senhor Jesus Cristo disse: quando o mundo estiver dessa forma, serão os seus dias. Então Ele virá buscar a sua igreja. De maneira que, como é que Deus vê isto? E qual é o ensino da Bíblia sobre a sodomia? Como é que Deus vê e qual é o ensino sagrado sobre a sodomia? Eu não tenho nada a condenar. Quem condena é Deus, a sua palavra, e mais ninguém. É Ele que condena. Nós somos apenas pessoas que transmitem aquilo que está escrito. Se a pessoa crê ou deixa de crer, é com essa pessoa. Deus condena em sua palavra este tipo de vida entre as pessoas do mesmo sexo e deixa nela, na palavra, avisos, ensinos e juízos divinos sobre tais pessoas, tais cidades, tais nações que praticam essa corrupção moral. Ninguém pense que não vem o juízo divino sobre as nações destes dias, como veio no passado sobre Sodoma e Gomorra e as outras cidades. Não pensem que Deus faz acepção de pessoas. Deus vai trazer o seu castigo no tempo oportuno. E quanto menos o homem esperar, o Senhor está enviando o seu juízo. No passado, Deus queimou
como já disse, as cidades de Sodoma e de Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Gênesis 19 e 2 Pedro 2, verso 6 e verso 7. Existe hoje, por todo o mundo, esse tipo de vida. A próxima escritura somente deve ser ouvida e lida por adultos, pelo que devemos ter cuidado com as crianças, de maneira que nós vamos pôr uma escritura no seu ecrã, para você ver aquilo que Deus diz sobre as pessoas que praticam sexo, pessoas do mesmo sexo e com animais, etc., que infelizmente hoje temos também em diversas partes do mundo. Vamos ver essa escritura. Como foi dito, somente as pessoas adultas devem ler e ouvir esta mensagem que se segue. Assim diz em Levítico 18, verso 22 ao verso 30, estas palavras. Verso 22 diz: com varão te não deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. Confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora diante da vossa face, pelo que a terra está contaminada. E eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrinem entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra vos não vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. E agora nós vamos continuar no verso 29 e verso 30, que diz estas palavras: porém, qualquer que fizer alguma destas abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Até aqui a palavra do Senhor. A leitura da Santa Escritura deixa bem patente o aviso do Senhor de que estes ajuntamentos de uniões são abomináveis ao Senhor. Homem com homem, mulher com mulher, e infelizmente, como no passado, nestes dias, está acontecendo também com animais em diversas partes do mundo. Ora bem, ou nós ouvimos o que diz a Santa Escritura, ou deixamos de ouvir, ou obedecemos àquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra, ou não. Daí virá a recompensa. O Senhor diz que a terra estava contaminada e informava o seu povo na lei que lhe deu no deserto, naqueles 40 anos, que deviam abster-se destas coisas, porque as gentes que lá estavam, a terra as vomitou. Noutras palavras, Deus destruiu aquilo que lá estava por causa dessas abominações abomináveis ao Senhor. Nestes dias está-se cumprindo aquilo que Jesus Cristo disse em Lucas 17, que os dias da sua vinda seriam semelhantes aos dias de Noé. Portanto, se as pessoas não sabem é uma coisa, mas quando sabem é outra. As pessoas sem arrependimento têm um destino, e esse destino é feito por elas próprias com as suas ações, que é o inferno. E também os homens que passam as leis, os parlamentos, os presidentes, os reis que consentem nisso, que assinam essas leis, um dia eles vão enfrentar a ira de Deus e serão lançados no inferno.
Mas a última geração, que nós queremos que estamos nela, de líderes que estão deturpando o mundo com estas leis homossexuais, como na América bateu no fundo, decretando a lei de Sodoma e de Gomorra. Enfim, eles terão a sua recompensa. O juízo virá, porque veio sobre Sodoma e de Gomorra e das cidades da Campina. E para Deus não há acepção de pessoas. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará. Parece incrível como uma nação como a América deixou que alguns poucos levassem a América a esta desgraça. Mas isto é o que lhe chamam de democracia, que alguém escreveu com muita propriedade que é um demónio. De maneira que o que Deus afirma, Ele vai cumprir. Ele vai fazer, a terra vomitará os seus moradores. E estas pessoas que passam as leis e as assinam, eles, um dia, segundo o que está escrito no capítulo 6 do livro do Apocalipse, eles vão enfrentar a ira de Deus e vão se esconder nas cavernas das montanhas e fazer uma oração esquisita. Não é uma oração a Deus por misericórdia, mas é uma oração de morte. Eles vão pedir às montanhas que caiam sobre eles para os esconder daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Vem aí a recompensa, porque este livro sagrado, que é a palavra de Deus, é a verdade. E o Senhor diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E se alguém não quiser ser santificado, enfrentará a ira do Senhor. De maneira que a sodomia não é uma doença, mas uma possessão diabólica. E por essa causa as pessoas precisam de ser libertadas. Louvado seja o nome do Senhor. Em Romanos, capítulo 1, verso 18 ao verso 32, São Paulo tem ali um bom ensino de aviso de Deus aos que praticam e passam essas leis diabólicas de homem com homem e mulher com mulher, e termina dizendo que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Passam as leis e dizem que está tudo certo. Para eles não há Deus, mas vem o dia deles clamarem às montanhas para os cobrir, para os destruir, noutras palavras, para que não enfrentem aquele que está sentado sobre o trono e a ira do Cordeiro. Volto a dizer, este assunto não é uma doença, mas uma possessão diabólica. E você pode ser libertado, porque Deus ama todos os pecadores. E seja este pecado, ou seja, o pecado de uma mentira ou de um roubo que não é confessado e que não é arrependido, o seu lugar é no inferno. E nós, neste tempo presente de 2015, estamos no tempo do cumprimento das profecias para o arrebatamento da Igreja de Cristo. E depois Deus vai fazer o mesmo que fez em Sodoma e em Gomorra. Isto é, vai fazer chover fogo e enxofre do céu, como fez naquelas cidades nos dias de Lote. Contudo, a sua igreja será tirada da terra, como o Senhor enviou os seus anjos para tirar a Lote e a sua família de Sodoma. E depois chegou-lhe fogo, incinerou aquelas cidades. E assim vai ser com as cidades e as nações que existem no mundo. Foi isto que disse nosso Senhor Jesus Cristo há cerca de 2000 anos atrás, em Lucas 17, 26 a 30. Assim será nos dias em que o Filho do Homem se há de manifestar. O fogo e o enxofre estão para vir outra vez sobre a terra. Os homens desafiam as leis divinas, mas o Senhor não se vai deixar escarnecer. Louvado seja Deus. Quem vai ser batizado precisa de viver maritalmente como Deus ordenou o casamento. Se for uma pessoa casada, e os outros precisam de aprender de Deus também. O casamento que Deus ordenou é um homem e uma mulher, e daí vem a família.
Gênesis 2, 24 e 25, e Jesus repetiu essa mensagem em Marcos 10, verso 7 e verso 8. O casamento é um homem e uma mulher. Oitavo lugar, a limpeza dos efeitos exteriores. Esta é outra parte de limpeza que as pessoas precisam de saber antes de virem ao batismo. Os efeitos exteriores, e particularmente nas senhoras. O que é que diz a palavra de Deus? Também nós vamos resumir este assunto, porque noutras mensagens temos falado mais ao pormenor. Vamos apenas resumi-lo. O mundo, de um modo geral, anda enfeitado com muitos efeitos exteriores, particularmente as senhoras, cuja intenção é tornar-se atrativas neste mundo, onde o sedutor se chama diabo. Mas quem vem para o batismo passa por uma conversão. Diga conversão. Passa por uma regeneração, um novo nascimento. E tudo isto deve estar incluído nesse novo nascimento, nessa regeneração. Mas se não foi dito o suficiente na escola bíblica de salvação, agora nós tomamos um pouco de tempo para falar desta limpeza também. As Santas Escrituras também deixam muitas passagens sobre esses costumes mundanos condenados na palavra de Deus, e naturalmente as pessoas sem conhecimento bíblico gostam de andar dando espetáculo com as suas pinturas e os seus enfeites. Alguns ministros sem temor do Senhor até diz que, como as casas estão pintadas de diversas cores, não importa que as mulheres se façam da mesma forma. Ora bem, eles o fazem para ter o povo nas igrejas. Mas dê uma cruz a cada um para tomar. Não é uma cruz de madeira, mas uma cruz de obediência. Dê uma cruz a cada um, porque o Senhor diz: aquele que não tomar a sua cruz e não vier após mim não é digno de mim. Portanto, dê uma cruz de obediência a cada uma dessas pessoas e você vai ver com quantos você fica dentro da casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor. O que nos diz as Santas Escrituras sobre isto? Naturalmente também este assunto levaria muito tempo a ser ministrado e nós vamos apenas chamar a atenção com algumas poucas escrituras, mas vamos falar de um assunto importante. Com este assunto daremos também fim a este estudo sobre a limpeza espiritual antes do batismo. E a escritura que eu considero importante é esta. Jezabel é uma figura descrita do Velho Testamento que era filha dos reis dos Sidónios. Que tais pessoas eram opressores do povo de Israel. E acabou esta mulher por casar com o rei Acabe, que foi um muito mau rei, e ela acabou por ser rainha de Israel, mas ela era filha do rei dos Sidónios. Mas acabou por ser rainha de Israel, servir a Baal, que era um deus pagão. E finalmente, tanto a mulher como o rei ficaram todos paganizados e o povo sofria. É isso que acontece nas nações e nas cidades onde as autoridades não temem a Deus e fazem o que o diabo quer que eles façam, de maneira que são servos de Satanás. Assim estava Acabe e Jezabel, e estes eram reis sobre o povo do Senhor. Tal era esta mulher que à sua mesa reunia 450 profetas pagãos de Baal e 400 de uma outra deusa chamada Astarote. 1 de Reis 18 e verso 19. E assim estava Israel nas mãos das autoridades de deuses pagãos e seus reis, e Deus era abandonado. E como disse, assim vai o mundo destes dias sodomizado, porque servem o paganismo e têm voltado as costas a Deus. Quanto aos profetas do Senhor, esta filha do diabo mandava-os matar, porque, é claro, servia a Baal, servia a Satanás, portanto, mandava matar os servos do Senhor. E um piedoso homem chamado Obadias escondeu desta assassina
100 desses servos de Deus numa cova e sustentava-os com pão e água. 1 de Reis 18 e verso 4. E veio o tempo do decreto divino sobre esta filha do diabo, chamada Jezabel, que ela havia de ser comida pelos cães. 1 de Reis 21 e verso 23. E aqui eu volto a repetir que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará. E veio o dia da sentença de Deus. Mas para tentar o executor dessa sentença divina, esta filha de Satanás tornou-se toda atrativa para poder seduzir a Jeú. E diz em 2 Reis 9, verso 30, que Jeú veio a Israel. O que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos seus olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Muito bem. A sua atração e sedução pagã nada lhe valeu, porque a sentença divina tinha sido decretada. Não sei se todos compreendem estas palavras. A sedução diabólica daquela mulher para trair o servo de Deus chamado Jeú nada lhe valeu, porque a sentença divina tinha sido decretada que ela havia de ser comida pelos cães. E já a sentença divina está decretada sobre a última geração, que eu creio que estamos nela, que o povo vai provar o fogo de Sodoma e Gomorra outra vez e os outros vão clamar às montanhas, porque não podem enfrentar a ira de Deus nem a ira do Cordeiro que virá sobre a terra no fim da grande tribulação. Ninguém pode anular estas coisas, mas todos nós podemos evitá-las se quisermos. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, as filhas e filhos de Deus não andam atraindo o mundo, mas andam segundo a palavra de Deus em santidade. São santas e são santos. Só este tipo de pessoas apartadas do mundo são a Igreja de Cristo, onde Ele é a cabeça. Você tem ouvido falar acerca de virgens loucas e virgens prudentes que Jesus avisou no capítulo 25 de São Mateus? Ora bem, de todo o cristianismo, metade dele ainda vai ficar fora da porta na última geração. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, de nada valeu a esta serva do diabo engalanar a sua cabeça e pintar os seus olhos para trair o servo do Senhor, porque a sua sentença estava decretada. Os costumes dos egípcios eram e são condenados por Deus nas Santas Escrituras. Costumes pagãos são costumes pagãos que Deus desaprova ao seu povo. Deus escolheu, no meio de todos os outros povos, Abraão, Isaque e Jacó, para serem um povo diferente. Quando o povo saiu da terra do Egito, eles vinham também carregados de atavios, desses enfeites, desses adornos, para se encontrarem com Deus no caminho. Eles não podiam enfrentar a Deus dessa forma. Eles não podiam cultuar ao Senhor dessa forma. Eles não podiam estar diante de Deus dessa forma, cheios da idolatria e dos costumes do Egito. E o Senhor exigiu que eles se limpassem primeiro dessas vaidades carnais. Ora bem, as Escrituras têm um ensino, um começo, um meio e um fim. Nós devemos obedecer às Escrituras e ao Senhor das Escrituras. E Deus nos chama de povo obstinado, ou chamava, obstinado e teimoso. E por essa causa o Senhor disse que se fosse no meio deles no caminho, os iria consumir. Muito bem, nós vamos ver o que diz a palavra de Deus acerca da limpeza que Deus exige nas pessoas que vêm carregadas de idolatria, que vêm carregadas de costumes do Oriente, que vêm carregadas de costumes de deuses pagãos, que o Senhor se não agrada e não pode enfrentar, ninguém pode enfrentar a Deus com estas coisas, porque elas representam alguma coisa, ou representam a Jezabel, ou coisas parecidas. Vamos ler a palavra do Senhor. E assim disse Deus através de Moisés:
Êxodo 33, verso 1 ao verso 6, diz as palavras do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: à tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus e os fariseus, e os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma no caminho. Você gosta de ouvir estas palavras como servos de Deus? Verso 4. E ouvindo o povo esta má notícia, diga má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, povo obstinado és. Será que isto se aplica a si, povo obstinado? Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. O que é que você pensa? Você quer ser o templo do Espírito Santo ou quer ser consumido pelo Senhor? Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Diga comigo. Porém agora tira de ti os teus atavios. Ouça a palavra do Senhor. Tire de sobre si os seus atavios. Tire de sobre si os seus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte de Horeb. Até aqui a palavra do Senhor. Uma coisa é ter conhecimento, outra é não ter conhecimento. A Sagrada Escritura diz no Novo Testamento que as pessoas, pelo conhecimento, venham ao arrependimento. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Deus não tem em conta o tempo da nossa ignorância. E como disse, há muitos ministros que não pregam estas coisas, noutras palavras, não colocam a cruz sobre o povo. E eles têm que dar contas a Deus que, em vez de irem para o céu, vão para o inferno. A palavra de Deus diz que nós somos, a palavra de Deus diz que nós devemos ser o templo do Espírito Santo. Por isso nascemos de novo. Somos regenerados e santificados. O que é santificar? É apartar-se destas coisas abomináveis ao Senhor. Deus jamais estará presente no meio de um povo enfeitado, engalanado com coisas do mundo, pois elas representam alguma coisa, mas não representam santidade, não representam uma pessoa apartada do pecado, representam pecado. Portanto, Deus jamais... O Senhor disse, eu não subirei no meio de ti, porque povo obstinado é, só quer dizer povo obstinado. Povo teimoso, que ouve e não se importa. Moisés tinha explicado isso. E o Senhor respondeu, eu não vou no meio de ti, porque se eu for no meio de ti, te consumirei. Deus não aceita estas coisas. E o povo se despiu daquelas coisas para ir à presença do Senhor. Nós temos ainda uma outra mensagem para vos ministrar. Vamos ouvi-la. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo a palavra de Deus que temos lido antes, Deus não subiria no meio do seu povo, do contrário, o consumia por causa das coisas que traziam sobre eles do Egito. Mas ao longo do caminho, em Gênesis 35, quando Jacó volta, Deus fala com ele desta forma. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face do teu irmão, Esaú, o teu irmão.
Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. Ora bem, para irmos à presença do Senhor, precisamos estar limpos, mesmo por fora. Se estivermos sujos por dentro, o Senhor nos perdoará se nós pedirmos o perdão. Mas por fora vamos simplesmente à casa do Senhor, sem deuses estranhos nem atavios. Verso 3. E levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos, toda a idolatria que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam nas suas orelhas, arrecadas ou brincos. Deram também a Jacó as arrecadas que tinham nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho, que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Até aqui a palavra de Deus. Naturalmente, as pessoas que vêm ouvir o Evangelho podem vir como quiserem vir. Deus não se importa. Deus só se importa quando as pessoas ouvem e não obedecem. Os ornamentos pagãos e mundanos fazem uma barreira de separação entre Deus e as pessoas por causa da sua teimosia. Povo obstinado és. Não era um povo qualquer, era um povo escolhido, mas era um povo que vinha cheio de costumes do Egito e precisavam de ser libertados. E mesmo Jacó, quando ouviu de Deus para levantar um altar, quando voltava do seu tio Labão, eles iam para um culto. Ora, Jacó trazia muita família e criados com ele por causa do gado que tinham. Mas antes de irem ao culto, ele exigiu que eles se mudassem de vestidos, que fizessem uma limpeza à sua vida, à sua aparência, da maneira como iam encontrar o Senhor no culto. Jacó disse à sua família: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai os vossos vestidos. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas suas mãos e as arrecadas que tinham nas suas orelhas, etc, etc. De maneira como o Senhor não se importa com aqueles que não conhecem a palavra, porque está escrito: Deus não tem em conta o tempo da ignorância, mas tem sim o tempo da teimosia do povo do Senhor. Se eu subir um momento no meio de vós, vos consumirei. De maneira que o povo de Deus é um povo diferente. Se existe esta barreira com a nossa teimosia de não nos limparmos diante do Senhor, e não só no culto na casa de oração, mas em toda a nossa vida, para sermos testemunhas de Deus, sermos sal e sermos luz, precisamos realmente de obedecer e não ser obstinado. De contrário, existe uma barreira entre a pessoa e Deus. E pensamos que Deus está connosco quando Deus desapareceu de nós. E isto aconteceu a um homem que tinha muita força no Velho Testamento. Tinha o seu cabelo comprido porque era nazireu de Deus e tanto andou brincando que Deus acabou com a brincadeira. Ele pensou que podia brincar o tempo que ele quisesse e descobriu todo o seu coração àquela mulher.
E o que é que lhe aconteceu? Enquanto ele dormia no seu regaço, cortaram-lhe as tranças do cabelo. E ele pensava que tinha o mesmo poder antes, mas o poder de Deus tinha-se ausentado. Ele não sabia que o Senhor se ausentou dele. E assim há muitas pessoas que pensam que são o templo do Espírito Santo quando o Espírito Santo está longe dessas pessoas. Estou falando a pessoas que conhecem já as Santas Escrituras. Não há aqueles que estão aprendendo, mas há aqueles que conhecem as Santas Escrituras. Louvado seja Deus. E o Senhor disse: tira de ti os teus atavidos para que eu saiba o que te hei de fazer. Em Timóteo, 1 Timóteo 2, e verso 9 diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, não com pudor e modéstia, não com tranças, nem com ouro, nem pérolas, nem vestidos preciosos. Isto está escrito no Novo Testamento. Em 1 Pedro 3, 1 a 6, entre outras coisas, diz que o enfeite delas não deve ser o exterior. Em Provérbios 1, verso 8 e verso 9, fala-nos da doutrina dos pais que são para os filhos diademas de graça e colares para o seu pescoço. Quando se dá em nós um novo nascimento espiritual, tudo o que Deus não agrada, o que a Deus não agrada, as pessoas se limpam disso pela obediência à palavra do Senhor. E Jacó compreendia, para ir à presença do Senhor era preciso andar limpo das coisas do mundo. Tirai essas arrecadas, tirai essas coisas mundanas. E tiraram, e ele escondeu aquelas coisas. De maneira que é isto que o povo precisa de fazer, se apresentar diante do Senhor com um coração limpo, porque bem-aventurado é o limpo do coração, mas se as coisas de fora continuam, quer dizer que o coração não está limpo, ainda está cheio dessas coisas, desses costumes orientais. O Senhor tenha misericórdia do seu povo. Quem vem ao batismo precisa de saber destas coisas rudimentares e nós estamos ministrando-as. Existem muitas igrejas pelo mundo onde Deus não está presente por falta do ensino da palavra, que por qualquer motivo não se dá esse ensino. E mais parecem do mundo do que de Deus e tem nome de cristão. E para finalizar devemos ter em conta que Jesus Cristo disse ao anjo da igreja de Sardo estas palavras, que ele tinha nome de que vivia, mas estava morto. Tinha nome de cristão, mas estava morto. Hoje é da mesma maneira. Estes adornos pagãos separam as pessoas de Deus pelo que quem vem ao batismo bíblico precisa de saber destas coisas e se limpar destas coisas dos pagãos. E tal é o julgamento de Deus que sobre o povo virá, diz em Isaías 3, 16 a 24, que o Senhor tem ali uma lista de atavios que se o povo não tirar, ele tira. Mas em lugar de encrespadura haverá calvície. De maneira que o Senhor nos ensina na sua palavra como devemos andar. E a igreja de Laodiceia, aqueles estavam todos mortos. Aqueles estavam todos separados de Deus. Era uma igreja de mundanos. Uma igreja de mundanos. Mas como de Sardo tinha nome de que vivia e estava morto. De maneira que em lugar de queimadura, de formosura, haverá queimadura. Nós lemos isso em Isaías 3, 16 a 24, porque é o Senhor que tira à sua maneira e como tira com o seu julgamento e com, já não posso dizer vara de correção, mas sim com o julgamento severo que virá sobre essas pessoas que conhecem e não fazem. E para terminar este assunto, com uma palavra que vou deixar, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E como nós estamos falando às pessoas sobre a salvação e o batismo, ninguém é condenado por Deus sem saber.
que é condenado. Já na lei de Moisés era a mesma coisa. Deus não condena ninguém sem que a pessoa saiba se anda ou não em pecado. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Deus abunda também em amor. João 13, verso 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De maneira que nós terminamos aqui este assunto deste segundo estudo sobre o batismo, ou seja, a limpeza espiritual. O próximo, se Deus quiser, será sobre a Santa Ceia. Porque somente devem tomar a Santa Ceia aqueles que são batizados biblicamente. E que Deus vos abençoe até lá, se Deus quiser. Amém e amém.